Olá! O texto bíblico sofreu manipulação tanto por fundamentalistas quanto por revolucionários, o que exige, segundo os estudiosos, uma atenção redobrada do leitor. Os pesquisadores alertam que a manipulação ocorre, na maioria das vezes, através daquilo que privilegiam as diferentes traduções, em nome do que se entendeu por verdade. Muitas injustiças foram e são ainda cometidas. Para falar sobre a Bíblia e suas traduções, nós recebemos hoje o professor Carlos Gon. Nosso convidado esteve junto com a professora Lisley Nascimento à frente deste projeto na Faculdade de Letras da UFMG. Como vai, Carlos? Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui e já vejo que esse estudo já foi publicado pela editora Humanitas. Sim, acabou. Tivemos essa alegria, né, de ver a publicação pela editora Humanitas ligado à USP. Sim. Bom, você pode participar também do nosso programa. Envie sua opinião ou sugestões de temas. Acesse pucminas.br/ppgcr e clique no link do programa Religare. Ou se quiser concorrer aos 2 livros de bolsa ofertados pelo nosso convidado, ligue para o nosso canal de voz. O número é 3209-0122. Aproveite e deixe também o seu recado, suas dúvidas e sugestões. Carlos, como é que surgiu a ideia desse projeto para discutir a questão da Bíblia e suas traduções? Isso surgiu das nossas conversas de sala de professores com a Lisley, não é? Que está à frente do Centro de Estudos Judaicos. E nós vimos que, como dizia Thomas Merton, é um livro que nos interpela. Então havia professores ligados à área de cinema, de literatura, e de repente, por que não juntar tudo isso e fazer um colóquio? E assim começou, foi a semente, né, do colóquio foi essa. Sim. E dessa ideia, qual que foi o principal resultado? Porque já tem um tempo, né, que esse colóquio foi realizado, o livro saiu no 2º semestre de 2009. Qual que é o principal resultado dessa pesquisa? Eu diria que, para nós, né, que não estamos diretamente ligados à área de teologia, exegese, foi interessante ver a Bíblia como esse elemento catalisador, né, que congregou professores de belas artes, de literatura, da própria teologia, de Belo Horizonte, de São Paulo e de Paraná. Então, foi uma ocasião de congraçamento para nós em torno de um tema que eu acho que a universidade pública ainda tem que explorar mais. O tema da literatura religiosa, o tema da religião de modo geral, você diria? Eu diria que as bases da sociedade ocidental, né, que são tanto filosóficas, teológicas, que são cristãs, são, né, da tradição judaico-cristã, não há como escapar disso. Sim, e no caso esse seria um dos passos, porque na UFMG, além de vocês na Letras, eu tenho conhecimento do grupo do Departamento de Antropologia. Sim. Também tem um estudo sobre a questão da religião. Parece que eu tenho conhecimento, um grupo na medicina também estuda saúde, espiritualidade. Sim, sim. São iniciativas da universidade pública, pelo menos falando de UFMG, outras universidades públicas têm até departamentos de ciência da religião. Sim. No caso nosso da UFMG, são iniciativas ainda individuais, de escolas, de setores, mas que são válidas por, né, trabalharem o tema. Agora, quando vocês levantam, por exemplo, na apresentação do livro, eu me inspirei para a abertura aqui do programa, né? O texto bíblico ele sofreu manipulação tanto numa tendência mais conservadora, quanto numa perspectiva mais revolucionária. O que vocês querem dizer especificamente com esse tipo, o que é essa manipulação da tradução? Isso é um fato emblemático, eu me lembro. Uma vez, um membro de uma igreja, vamos dizer, mais
tradicionalista, né? No evento que estávamos falando sobre tradução, ela dizia: mas a Bíblia diz, sede crentes, não incrédulos. E aí ela tomava crentes ao pé da letra. Quer dizer, não sede católicos, sede crentes. E aquilo já faz algum tempo. Acendeu essa luzinha. Como a vivência da tradução, ela já determina, né, a compreensão do texto, bíblico no caso. E aí, de lá para cá, os estudos de literatura comparada, né, nós lá a todo momento estamos, tanto na história da literatura inglesa, literatura alemã, estamos tratando com a tradução do texto bíblico. Sim. Isso, vocês abordam o texto, ao abordaram o texto diretamente, ou foi através de outras literaturas que vocês chegaram a problemas de tradução da Bíblia? Aí nós temos, vamos dizer, as diferentes formas de inserção do docente, né? Nós temos docentes, como é o meu caso, que passaram por seminário, né? Sem ter sido ordenado, recebido ordens nenhuma. E temos docentes que a inserção deles nos estudos, né, que tem a ver com a Bíblia, se dão somente pela literatura, e casos pela língua, né, pessoas de estudos, abordagem mais filológica. Sim. Então é um composto. Neste trabalho, então, nós vamos encontrar abordagens diretas do texto bíblico e abordagens do texto bíblico através de outras literaturas. Sem dúvida. Em função da variedade, dos interesses dos pesquisadores. Sim, sim. E o que é uma das belezas, né, do colóquio, isso ficou muito evidente. Vários olhares sobre o mesmo tema. Sim. A Bíblia e suas traduções. Sim. No caso em que o texto bíblico ele é abordado diretamente, né? Quais são os textos que chamaram a atenção dos pesquisadores em que eventuais problemas de tradução ou as traduções, eles aparecem? O pessoal de São Paulo, né, do Centro de Estudos Judaicos de São Paulo, eles trabalharam com o Gênesis, há dois textos aí, dois textos diferentes que trabalham com Gênesis. E o meu próprio texto que trabalha com a tradução do Salmo 8. Sim. Né? A partir do texto em hebraico então, no volume, eu acho que são os 3 capítulos. Sim, diretamente a partir do texto em hebraico. Sim. A concepção da obra, ela se funda sobre problemas de tradução ou as traduções, sem necessariamente abordar como algum erro, né, ou querendo corrigir algum aspecto da tradução conhecida? Bom, aí nós vamos vamos dizer, desde aquela ideia de alguns teóricos que pensar já é traduzir. Né? Mas aí você cairia num perigo que é a pantradução. Se tudo é tradução, nada é tradução. E mais comumente nós trabalhamos com o Jacobson, por exemplo, que vê a tradução interlingual, entre línguas, intralingual, né, quando é o caso da Bíblia facilitada, né, mesmo dentro de português, você tem diferentes traduções em níveis de facilitação para o leitor. E a tradução intersemiótica, quando nós temos tratado aí o Evangelho de São Mateus de Pasolini, é um belo texto de um professor da Escola de Belas Artes. Então, tradução nesse espectro mais amplo. Né? Sim. Ok. Eu vou chamar o intervalo. No segundo bloco, nós voltamos a conversar sobre o tema Bíblia e suas traduções. Esse é o tema do programa Religare de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Hoje o programa Religare fala sobre a Bíblia e suas traduções. Nosso convidado é o professor Carlos Gon, professor do Departamento de Letras da UFMG. Bom, para saber mais sobre esta entrevista e a agenda do Religare, acesse pucminas.br/ppgcr. Lá você fica sabendo sobre os temas que serão tratados no programa, horários de reprises e ainda pode deixar sugestões de temas. Você pode ligar também para o nosso canal de voz, o número é 3209-0122. Além de deixar a sua mensagem, essa semana, quem ligar para o canal de voz concorrerá a 2 livros que foram doados aqui pelo nosso convidado. A gente já agradece o Carlos, presente que você deixou para os nossos telespectadores. Bom, o seu capítulo nesse livro aborda o texto de um salmo, o Salmo 8. Isso. O que você propõe nesse texto? E o subtítulo diz, tradução, o Salmo 8, no contexto do cristão que não se lembra bem de sua origem judaica. Sua origem judaica, né? Sim. Então eu retomo uma discussão de teóricos, principalmente luteranos, né, que dizem o seguinte, eu achei isso bonito. Os salmos são uma joia da literatura judaica oferecida à cultura universal. A recitação do salmo, estou me lembrando dos salmos de Gelinot, como eles são cantados, ainda são cantados, né? Sempre termina pela doxologia, a maior parte, né, dos salmos, glória seja dada ao Pai, etc., etc., ao Filho e ao Espírito Santo. E no contexto do diálogo interreligioso, há pessoas que não questionam, mas dizem o seguinte, seria bom que fosse lembrado que a doxologia, originalmente, ela não está lá. E naquele momento, ela é algo que nos divide um pouco. Se pensarmos que a origem dos salmos, ela é vamos dizer, da liturgia judaica. Jesus recitava os salmos na sinagoga também, né? Então esse é o momento do capítulo. Quer dizer, ninguém questiona que a história, a sensibilidade do cristianismo já se acostumou a isso, mas é como que um novo olhar sobre esse fato, né? Então foi um dos elementos que me tocou, né? Resgatar esses teóricos da tradução que trabalham esse aspecto. Esse é o seu texto. Você aborda essa questão. É uma parte. E especificamente sobre o Salmo 8, que outras questões você levanta? O Salmo 8, no contexto, né, que nós vivemos dos congressos e Copenhague, ele é muito interessante porque é possível ver, né, possível de novo sentir a interpelação que o texto nos faz. Porque o texto vai dizendo, Senhor, vejo o céu, a lua e as estrelas, o gado que pasta pelos campos, os peixes do mar e os passarinhos e tudo que corta em o mar as águas. E como pano de fundo, nós vamos vendo que o homem, ele não zela por isso, como é o espírito do Salmo, né? Então, é possível até uma certa ironia, hoje em dia, nós lermos o Salmo diante dessa perspectiva do que está sendo feito, né, a natureza. Sim. Então, esse é um dos outros temas que você aborda. Isso. Agora, vendo aqui o livro, há também textos, ou seja, traduções da Bíblia para o cinema. O que é essa abordagem? Como é que o texto bíblico penetra esse meio de comunicação?
Então, há um capítulo que trata de Bressano, São Jerônimo, né, que é o padroeiro da tradução, né, por Bressano, e outro capítulo que trata do Evangelho de São Mateus, na tradução fílmica, né, digamos assim, por Pasolini. Depois Teorema também. No mundo de hoje, né, quantos jovens não terão acesso ao texto bíblico, à narrativa bíblica, primeiramente através da imagem, né? Claro que estes filmes eles são mais filmes de cultura, mas já dá o gancho, né? Que a imagem fílmica, ela é uma via de acesso ao texto bíblico, muito importante. Sim, sim. Um capítulo aqui aborda Machado de Assis, que é exatamente o capítulo da Lisley. Sim. Né? Então a Lisley faz essa ponte com... E há outro capítulo que trabalha Canaã também, né? Sim. É a área dela mais específica, né, de literatura comparada. E ela faz isso muito bem, eu acho. Sim. Que tipo de leitura da Bíblia fez Machado? Bom, Machado, ao que se saiba, não é um leitor da Bíblia, né, assim. Ele não comenta explicitamente, Sim. mas há um intertexto, né? Aí o que ela trabalha mais aí é o intertexto. Sim. Então, se eu entendo bem, vocês pretendem discutir as questões relacionadas à tradução, especificamente, do texto bíblico, ao modo como o texto bíblico ele foi assimilado na literatura, no cinema. Né? Uhum. Mas falando assim dessa penetração de um texto tão caro à tradição ocidental como o texto bíblico, como é que vocês veem, né, no grupo, como é que a obra também revela isso, né, essa presença do texto bíblico hoje na sociedade? Nós vivemos um momento interessante, eu diria, na cultura ocidental, né? Mesmo aqui no Brasil, polêmica da presença do crucifixo, do ensino religioso. E nós que estamos numa universidade pública, né, isso é um desafio para nós. É um desafio no seguinte sentido, eu nem digo da crença ou da fé pessoal de cada um, não, mas de pensar que a identidade do Brasil, né, a colonização brasileira, foi feita numa perspectiva judaico-cristã, né? Não é como a nossa arte poreja isso, e a noção de perspectiva, num sentido mais amplo, ela nos permite acolher essa discussão da cultura ocidental, né, permeada pela tradição judaico-cristã, num ambiente laico, como deve ser a universidade pública. Sim. E nós fazemos isso com carinho e queremos fazer, né, dando o melhor. Acho que o grupo, mesmo dos estudos, sendo estudos judaicos, tenta fazer isso com cuidado, com carinho e com respeito, né, que o texto merece. Digamos, uma preocupação não com o livro da fé, mas para além disso e a partir daí, como que essa literatura fundamentou uma cultura? Sem dúvida. Vocês não estão preocupados em confirmar ou não princípios da fé judaica ou da fé cristã, mas, enfim, para além disso e a partir disso, ver como que esse texto penetra a cultura, informa a moralidade, talvez seja isso, não sei. Sim. Se me permite, eu penso até resgatar uma coisa que Leonardo Boff dizia, né, que eu acho que a capa foi feliz em explorar. Leonardo Boff dizia que, palavras textuais,
A Bíblia já é uma reflexão sobre algo prévio. Quer dizer, a capa, ela tem a Bíblia, né, com destaque, letras maiores, depois e suas traduções. Aí nós entramos. Quer dizer, o esforço humano de tentar responder a essa Sim. interpelação. Sim. Mas a Bíblia, ela está imersa num texto negro, né? Não um texto, mas um fundo negro, que aí nos remete a esse algo prévio, né? A Bíblia são palavras, né? E o divino usou disso para nos interpelar. Então eu dizia que nós estamos nessa linha, uma posição bem simples, bem tentativa, mas eu acho que é a inteligência humana tentando responder a isso. Ok. Carlos, eu agradeço muito a sua presença, agradeço também ao telespectador que nos acompanhou no programa de hoje. Um abraço muito cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.